salvação, evidentemente nós estamos falando de salvação segundo o entendimento religioso. E o que significa a salvação segundo o entendimento religioso? É conseguir, depois desta vida, acessar no plano espiritual um ambiente de paz, de harmonia, de felicidade, enfim. Então, salvação, numa linguagem mais popular e talvez até escrachada, é fugir do fogo do inferno, é escapar do fogo do inferno, da condenação ao fogo do inferno. As religiões têm como papel principal mudar o comportamento das pessoas no sentido de que elas alcancem a salvação depois dessa vida. Mas é evidente, a partir do momento que a pessoa muda de comportamento para se adequar àquilo que se chama salvação, ela também começa a obter frutos do seu próprio comportamento novo, ainda encarnada, enquanto encarnada. De qualquer forma, salvação seria uma busca de nós outros por um ambiente de melhor bem-estar, de um bem-estar ao máximo, segundo as nossas possibilidades de entendimento. Ora, a busca pelo bem-estar faz parte das leis naturais e, por isso mesmo, não deixou de ser objeto de estudo de Allan Kardec. E nós vamos encontrar em Lei de Conservação, na terceira parte do Livro dos Espíritos, referência quanto a isso. E nós gostaríamos de trazer as nossas reflexões à questão 719 do Livro dos Espíritos, que está inserida em Lei de Conservação. O grande codificador pergunta aos benfeitores espirituais se, quando nós estamos buscando a nossa própria condição de bem-estar, se nós estamos em sintonia ou de acordo com a lei de Deus. Porque poderia parecer, num primeiro instante, quando nós procuramos a nossa própria condição de bem-estar, poderia parecer que estávamos exercitando algumas ferramentas do egoísmo. E os benfeitores espirituais disseram que é perfeitamente natural a busca pelo bem-estar. E se observarmos, todos os seres vivos o fazem instintivamente. Qualquer ser vivo busca instintivamente uma melhor condição de bem-estar. E nós outros, já no campo da racionalidade, não é diferente. Nós o fazemos intencionalmente, planejadamente, às vezes inconsequentemente, mas nós estamos sempre em busca por ser uma condição natural dos seres vivos. Então, os benfeitores vão dizer, repetindo, que a busca pelo próprio bem-estar está de acordo com a lei natural, mas que é preciso, e aí é que entra a necessidade de meditarmos a respeito, aí é que entra as questões correspondentes ao ambiente da lei natural. Kardec recebe dos Espíritos a informação de que, para que o bem-estar esteja em sintonia com a lei de Deus, nós precisamos observar dois parâmetros. O primeiro deles, por estarmos no mundo físico, por estarmos num corpo físico, diz respeito a este corpo, a manutenção desse corpo. E os benfeitores espirituais vão dizer que o bem-estar, para estar em sintonia com a lei de Deus, em relação ao corpo físico, nós precisamos tomar cuidado com os excessos. Todo excesso comportamental e mesmo subjetivo impacta no funcionamento do corpo físico e vai fazer com que ele tenha mais ou menos percepção do bem-estar, o espírito. Então, é preciso tomar muito cuidado com as viciações, com as paixões, mas viciações inclusive mentais, porque nós sabemos hoje que todo desequilíbrio emocional, toda tensão emocional acaba por resultar em consequências no corpo físico, e o contrário também é verdadeiro. Todo pensamento positivo, todo ambiente positivo na nossa casa mental acaba resultando em bem-estar no corpo físico. Isso a ciência já tem comprovado largamente, fartamente para nós outros. Mas o que nos interessa nesse momento é a questão moral. E em relação à questão moral, ainda na questão 719 do Livro dos Espíritos, nós vamos encontrar os benfeitores dizendo que, para que o nosso bem-estar pessoal esteja de acordo com a lei de Deus, em sintonia com a lei de Deus,
não pode se causar nenhum mal-estar a quem quer que seja. Ou seja, o meu bem-estar não pode ser pago por outras pessoas. O meu bem-estar não pode ser peso a outra pessoa, não pode causar prejuízo ao bem-estar alheio. Nesse sentido, é que a gente vai encontrar o eco das lições do Evangelho que vamos trazer à baila aqui para nós hoje. Né? Nesse sentido, o meu bem-estar não pode causar mal-estar, o que significa dizer que eu não posso exigir das pessoas determinados comportamentos, eu não posso impor, eu não posso cobrar, eu não posso condicionar o meu bem-estar a comportamentos alheios. Por quê? Porque assim como eu quero perceber o bem-estar, as pessoas também assim o desejam. E o Senhor Jesus vai dizer que é preciso fazer para o próximo aquilo que a gente quer para a gente mesmo. Como eu quero perceber o bem-estar em todos os instantes da minha vida, eu preciso ajudar, portanto, as pessoas a também perceberem o bem-estar na medida da minha participação na vida delas, segundo as minhas possibilidades. Então, o bem-estar começa na prática da lei do amor, que é dar de si alguém pelos seus amigos, conforme a proposta do Senhor Jesus. Mas nós falamos aqui, meus amigos, que a salvação tem a ver, basicamente, em termos de religião, com a consequência daquilo que nós vamos encontrar depois dessa vida no mundo dos espíritos. E houve um dia, diz o evangelista, que um jovem doutor da lei se aproximou do Senhor Jesus e lhe fez uma proposta, uma demanda, uma pergunta. E percebamos do que se trata a pergunta, porque é nos detalhes que às vezes a gente encontra informações muito sutis vinda do Evangelho e, claro, do Senhor Jesus. Aquele jovem doutor da lei, que conhecia toda a lei e os profetas, ele pergunta para o Senhor Jesus o seguinte: Mestre, depois de fazer o que eu conseguirei a vida eterna? E por vida eterna, segundo a ótica do Evangelho, é estabelecer-se no plano espiritual positivo, ou seja, conseguir um espaço naquilo que se chama reino dos céus, naquilo que se chama paraíso, naquilo que se chama para nós outros plano superior, não importa. Aquele jovem doutor da lei queria saber, depois de fazer o que, enquanto encarnado, ele iria garantir o acesso ao paraíso. O Senhor Jesus, então, responde para ele com duas perguntas. O que é que está escrito na lei? O que é que você lê na lei? E aí aquele jovem responde para o Senhor, ditando os dois mandamentos maiores que estão no Velho Testamento, que nós todos conhecemos, como amar a Deus sobre todas as coisas, com todas as forças do nosso espírito, com todo o nosso coração e com todo o nosso entendimento. E amar ao próximo como a nós mesmos. E aí o Senhor então diz para ele: faz isso e você viverá no reino dos céus, no paraíso. Então o Senhor Jesus condensa, o Senhor Jesus concentra o ingresso no reino dos céus nas nossas atividades aqui em relação ao próximo e, claro, a nossa relação com Deus, porque não é possível amar a Deus se nós não amarmos a sua obra, se nós não amarmos as suas criaturas, porque o amor em Deus significa uma identidade com tudo aquilo que ele nos propõe. Então, nós percebemos muito claramente que aquele jovem doutor da lei compreendeu que o paraíso não vem de graça. O paraíso não cai do céu. Ele não nos é dado gratuitamente. É preciso fazer alguma coisa aqui na Terra para se conseguir uma posição espiritual no sentido de bem-estar e bem-estar máximo, que seria a felicidade máxima, depois da vida física. Mas é preciso prestar atenção naquilo que o Senhor Jesus diz para o jovem, na segunda pergunta que ele faz. O que é que está escrito na lei? O que é que você lê na lei? O Senhor Jesus está dizendo que cada um de nós vai sempre interpretar de uma forma pessoal aquilo que se experimenta, aquilo que se conhece, aquilo que se recebe de informação. O que significa dizer que nós, evidentemente, haveremos de receber uma posição no mundo espiritual correspondente ao nosso entendimento, correspondente à nossa responsabilidade,
correspondente a tudo aquilo que o Espírito já desenvolveu em si mesmo. Então, mais do que nunca, cada um de nós será o artífice, o construtor do seu próprio espaço no campo do bem-estar futuro, no campo da felicidade futura. Não há almoço grátis, diz o popular aqui na Terra, o que significa dizer que não há paraíso, não há céu, não há reino dos céus, não há possibilidade de uma felicidade infinita no mundo dos espíritos, senão através dos atos nossos aqui na Terra. E o Senhor Jesus vai deixar isso muito claro ainda no Evangelho, quando ele é questionado acerca daqueles que vão para o céu e daqueles que vão para o inferno. Como as coisas se processam, né? Estamos aqui interpretando o Evangelho. Mas é muito objetivo o Senhor Jesus, esclarecedor mesmo, né? Como sempre, nessa questão. Então, ele diz que para entrar no céu é como se fosse necessário passar à direita, né? Simbologia para a entrada no céu. Então, ele diz, o Senhor, passai à direita, benditos de meu Pai, porque eu tive fome e me destes de comer, eu tive sede e me destes de beber, eu estive nu e me vestistes, eu estive preso, foste me ver, eu estive doente, foste me visitar, e eu fui estrangeiro em vossa terra e me hospedastes. Senhor, quando foi que te fizemos isso para termos direito ao reino dos céus? Quando fizeram a um dos meus mais pequeninos irmãos, foi a mim que o fizestes. O Senhor Jesus está dizendo que a nossa atuação junto ao próximo, que ele considera seus menores irmãozinhos, ou seja, os necessitados de toda sorte, é que vão ser portadores do ingresso nosso no reino dos céus. Mas, Senhor, e para ir parar no fogo do inferno? Passai à esquerda, malditos de meu Pai, porque eu tive fome e não me destes de comer, eu tive sede e não me destes de beber, eu estive nu e não me vestistes, estive preso e doente e não me foste ver, e fui estrangeiro em vossa terra e não me hospedastes. Senhor, quando foi que te deixamos de fazer isso? Quando deixaram de fazer a um dos meus mais pequeninos irmãos, foi a mim que não o fizeste. Portanto, não tem direito ao reino dos céus aqueles que não participarem ativamente na construção do bem-estar do próximo aqui na Terra, porque simplesmente a cada um é dado segundo as suas obras. Ora, nós precisamos interpretar os dizeres do Senhor Jesus, porque, claro, ele sempre traz, e o Evangelho, segundo Emmanuel, não é de particular interpretação, nós sempre poderemos extrair das letras do Evangelho, das frases do Evangelho, lições mil. E, nesse caso, vale a pena a gente analisar o seguinte. Tivemos a oportunidade, uma vez, experiência prática, aliás, 2 vezes, que nos foi ensinado algo sobre isso. Nós estávamos trabalhando com um grupo de pessoas na distribuição de leite e pão à noite nas ruas de São José do Rio Preto para moradores de rua. Aqui a quantidade de moradores de rua é muito grande. O último recenseamento a respeito indicou quase 1.000 pessoas morando nas ruas em Rio Preto, cadastradas, fora aquelas que ainda não são. E aí nós distribuímos aos domingos à noite leite com achocolatado, um leite preparado, quente no inverno, frio no verão, com um lanche. E, claro, o morador de rua praticamente só se alimenta com doações. E nós chegamos no ponto de maior concentração, e ele já conhecia o nosso trabalho, e aí, então, à medida em que a gente chegava, ele já formava uma fila, porque conheciam todo o método nosso de trabalho. A fila se formava e nós começávamos a distribuir o leite, e à medida em que a fila era abastecida com o leite, passava-se no porta-malas do carro, pegava-se o pão e ia embora. Naquela oportunidade, eu estava distribuindo o pão no porta-malas. E um rapaz foi se aproximando e não entrou na fila. E quando ele estava bem próximo a mim, eu perguntei para ele, meu amigo, você não quer leite e pão hoje? Né? Como a indicar a ele a necessidade de entrar na fila. Ele olhou muito objetivamente nos meus olhos e disse, não, meu amigo, hoje eu não quero leite e pão, hoje eu quero um abraço. E eu fiquei impressionado com aquilo, porque morador de rua só come, era um rapaz
de uns 25, 30 anos, talvez, né? Um rapaz dependente dos outros para se alimentar. Naquele dia ele estava me pedindo um abraço. E aí eu pensei comigo, qual é a fome que ele tem hoje? Qual é a sede que ele tem hoje? De fraternidade, de solidariedade, de humanidade, de conforto psíquico, de conforto emocional, de pertencimento. E aí eu o abracei, ele me abraçou e ficamos ali abraçados firmemente um no outro por algum tempo que eu não sei quantificar, mas que foi extremamente gratificante para mim, mas também foi para ele, porque ao se desprender de mim e eu dele, ele agradeceu profundamente o abraço que eu dei nele. Então, quando o Senhor Jesus diz: tive fome, me deste de comer, tive sede, me deste de beber, não é literalmente o alimento material ou o alimento verbal, mas o alimento a matar a sede, materialmente falando. É o alimento do espírito, é a bebida do espírito. Então, nós precisamos compreender que é a nossa atividade o tempo todo junto ao próximo. Nós podemos alimentar as pessoas, matar a sede das pessoas, quando essa fome e essa sede são de coisas subjetivas que são dadas ao espírito. Então, ampliemos. Qual tem sido a nossa atividade diária ao conviver com pessoas? E como diz François de Geneve no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, na mensagem A Melancolia, a primeira missão do espírito encarnado é junto à família. Então, de que forma nós temos criado um céu na vida alheia, na nossa vida de relação? Porque, lembrando, repetindo, a cada um é dado segundo as suas obras. Se eu não construir um céu, portanto, na vida alheia, eu não terei direito a um reino dos céus depois dessa vida. Mas a grandeza da doutrina espírita está na sua profundidade, no seu alcance. E quando nós estudamos o bem-estar sob o nome de felicidade no Livro dos Espíritos, as coisas se clareiam com muita, mas com muita largueza e profundidade. Nós estamos falando de uma lei. Quais são os maiores mandamentos da lei? O que é que eu preciso fazer para a lei me garantir o reino dos céus? Quais são as leis que dizem respeito ao bem-estar, lá em lei de conservação? Nós estamos falando de lei. Ora, Kardec estuda as leis naturais na terceira parte do Livro dos Espíritos. E o primeiro capítulo da terceira parte, que começa na questão 614, fala da lei divina ou lei natural. E Kardec, nessa questão, a 614, já pergunta objetivamente para os espíritos superiores: o que se deve entender por lei natural? E os benfeitores espirituais respondem: lei natural é a lei de Deus e é a única necessária para a felicidade do ser humano, porque ela lhe indica ao ser humano o que ele deve e o que ele não deve fazer. E o ser humano só é infeliz porque se afasta dela. Ora, toda a lei e os profetas têm a ver com o próximo, o que significa dizer que quando eu me afasto do próximo, eu me afasto da lei. E se eu me afasto da lei, eu me torno infeliz. Então, a felicidade que eu posso usufruir, incluindo aí a vida presente, não necessariamente depois dessa vida, tem a ver com a lei natural. Ora, onde é que está escrita a lei natural? Pergunta Kardec na questão 621. Na consciência. E quando Kardec volta ao assunto felicidade, lá na quarta parte do Livro dos Espíritos, das Esperanças e Consolações, a partir da questão 920, os benfeitores espirituais vão dizer para nós, na questão 922, que, claro, desde a 920, a gente já sabe que não é possível uma felicidade plena na Terra, porque esse é um mundo de expiação e prova. Mas eles dizem na questão 922 que um parâmetro comum à felicidade para todos, naquilo que é possível perceber a felicidade na Terra, tem a ver com a consciência tranquila. Quando é que a nossa consciência se tranquiliza? Quando nós estamos agindo de acordo com a lei de Deus. Então, percebamos, meus amigos, que salvação na ótica espírita é a conquista do bem-estar, é a conquista da felicidade, mas é também um reflexo da consciência. Por isso mesmo, onde quer que nós nos encontremos, nós poderemos nos sentir mais felizes, mais portadores de bem-estar, ou menos, de acordo com a nossa relação com a lei de Deus que está na nossa própria consciência. O que significa dizer que para a doutrina espírita a felicidade não está reservada lá na frente.
ela está reservada já hoje, em construção a partir deste momento, se eu mudar o meu comportamento, observando as necessidades do próximo, fazendo para o próximo o que eu quero que seja feito para mim. Então, significa dizer que eu posso construir um céu, uma sensação de bem-estar a partir desse momento. Para a doutrina espírita, portanto, o reino dos céus está dentro de nós e ele começa no instante em que a gente volta as nossas atenções, que a gente volta os nossos interesses no bem-estar alheio. Fica muito clara essa questão ao estudarmos os dizeres do Senhor Jesus, à luz da doutrina espírita, que, em sendo o Consolador prometido por Jesus, haveria de nos esclarecer sobre todas as coisas e de nos fazer lembrar das coisas que ele disse. Mas por que a humanidade como um todo, e notadamente os cristãos, né, tem essa criação de um paraíso, de um céu depois dessa vida? E acreditam firmemente que pode ser alcançado depois dessa vida. E, claro, criamos mecanismo para isso através do desenvolvimento das religiões. Pois é, vale a pena, meus amigos, mesmo que superficialmente, passarmos em revista o desenvolvimento das religiões aqui na Terra, para nós compreendermos de que forma nós chegamos no instante que nós estamos pensando do jeito que a gente pensa em relação a céu e inferno. E, claro, a purgatório. Vamos discutir essa questão um pouquinho. As coisas se modificam a partir dos últimos 100 mil anos. As mudanças subjetivas na história da humanidade se aceleram a partir de 100 mil anos. Nós sepultamos os nossos mortos aproximadamente há 100 mil anos. Entre 100 e 110 mil anos, dizem os registros científicos, de que a gente já vem sepultando os mortos. Alguns dos cientistas, dos antropólogos, vão dizer que nós iniciamos o sepultamento dos mortos para não atrairmos para as proximidades do nosso grupo social, dos animais, vamos dizer aqui, carniceiros, dos animais ferozes que colocariam em risco a nossa família. Então, sepultando os mortos, nós não distribuiríamos para os animais predadores da raça humana oportunidade de nos alcançar. Então, era uma medida protetiva. Mas, com o tempo, as coisas foram se modificando e começaram a aparecer sepultamentos cerimoniais, ou seja, concerimoniais, sepultamentos em que eram colocados juntos aos corpos mortos os seus melhores pertences, enfeites, alimentação, flores. Esse é um outro período em que as coisas acontecem. Mas nós somos obrigados, por termos nas mãos a grandeza da doutrina espírita, a inserirmos nos estudos da religião os dizeres de André Luiz, que estão lá no Evolução em Dois Mundos. Um dia, este livro deverá ser estudado pelos antropólogos, porque ele traz as informações necessárias sobre a ótica espiritual do desenvolvimento da humanidade aqui na Terra. E André Luiz vai dizer que no fim do Paleolítico Superior, que é um período geológico que se encerra em volta de 40 mil anos atrás, quando estávamos nos aproximando de 40 mil anos atrás, nós demos um salto na nossa evolução. O que aconteceu? A nossa atividade psíquica, os nossos pensamentos, não eram contínuos, eram fragmentados durante o dia e vinham vindo num processo de alargamento, ou seja, cada vez mais os pensamentos, através de uma atividade consciente, se faziam presentes no nosso mundo íntimo, na nossa casa mental. E chegou um instante, no final do Paleolítico, em torno de 40 mil anos atrás, entrando no Mesolítico, que nós começamos a pensar 24 horas por dia. E ao pensar 24 horas por dia, nós adentramos a maioridade espiritual, diz André Luiz. O que significa isso? Nós passamos a ficar inscritos na lei de ação e reação, porque nós tivemos a oportunidade, com o pensamento contínuo, de nos desprender do corpo físico enquanto ele dormia, para acessarmos ao plano espiritual, mas também de estar consciente no plano espiritual depois da morte do corpo físico aqui na Terra. Consequentemente, a partir de 40 mil anos, nós começamos a visitar conscientemente o plano espiritual. E, claro,
cada vez que voltávamos para o corpo físico, seja no amanhecer, seja numa nova encarnação, nós trazíamos lá no fundo da nossa consciência, ou no inconsciente, a existência de uma realidade fora da vida física. Então, nós começamos a subjetivar. É nesse período que vão começar a surgir as pinturas rupestres, é nesse sentido que vão começar a surgir o entendimento de que as forças da natureza como um todo têm criadores dos fenômenos naturais na invisibilidade e, portanto, nós começamos a desenvolver um entendimento muito interessante, porque os acontecimentos bons só poderiam vir de entidades boas na invisibilidade, os acontecimentos ruins só poderiam vir de entidades más também na invisibilidade. Então, nós criamos um ambiente no plano espiritual onde existem dois tipos de seres, os seres bons e os seres maus. Claro, o resultado disso são deuses, os deuses bons e os deuses maus. E esse entendimento, já agora bem mais recentemente, nos últimos 10 mil anos, né, nós criamos os mitos, com os seus diversos deuses representando as forças naturais. Claro, a filosofia começou a corrigir isso, depois vai surgir Moisés dizendo que Deus só existe um, que é o que está acima de todos. O Senhor Jesus ratifica isso, chamando ele de Pai, meu Pai, vosso Pai, somos todos irmãos, filho dele. Mas, de qualquer forma, nós criamos a imagem de que na invisibilidade tem dois grupos de seres, bons e maus. E ambos influenciam em nossas vidas. Ora, ao dizermos que temos no plano espiritual, e quem está falando isso são os encarnados, interpretando os fenômenos naturais, nós estamos dizendo que existem dois ambientes separados um do outro no plano espiritual. Ora, os bons não se misturam com os maus não se misturam com os bons. Então, os bons moram num lugar que deve ser maravilhoso, porque se eles fazem coisas boas para nós, muito mais fazem para eles entre si. E os maus, lá deve ser terrivelmente ruim, porque se eles fazem coisas ruins para nós, muito mais entre eles. Então, nós estabelecemos dois ambientes na invisibilidade, e um deles, nós, seres humanos encarnados, começamos a chamar de céu, de reino dos céus, de paraíso, e assim sucessivamente foram sendo dados nomes e nomes, dependendo aí das condições e do desenvolvimento desse ou aquele aspecto religioso ou comportamento, ou mesmo organização religiosa. E o outro lado, como vai chamar? Inferno. Nós é que demos o nome para o ambiente onde estavam esses seres. Né? Então, até a chegada da doutrina em 1857, a doutrina espírita, nós é que estávamos falando como se davam os relacionamentos, ou como se dão os relacionamentos entre encarnados e desencarnados, desencarnados e encarnados. Mas por conta de valores que nós temos desenvolvido ao longo dos milênios e milênios, nós começamos a criar um relacionamento com esses deuses, com essas entidades espirituais. Porque, assim como nós gostamos de ganhar coisas, e sempre gostamos, desde sempre, nós começamos a gostar de ganhar coisas, nós entendemos que se nós dessemos presente para essas divindades, sejam boas, sejam más, nós adquiriríamos a possibilidade de um bom relacionamento, de forma que, dando presente para os bons, eles seriam ainda mais bons, ou não parariam de ser bons para nós, e se nós dessemos presente para os maus, eles seriam menos maus, né? E quando fossem maus, não fossem tão maus. Ou seja, nós começamos a criar um ambiente de oferendas. Começamos a oferecer coisas para os deuses para melhorar a nossa vida aqui. Os estudiosos de religião dizem que esse fato, esse acontecimento, cria as religiões de servidão, que tem como lema servir aos deuses para se beneficiar aqui na Terra. Ora, quando observamos o Velho Testamento, já no livro sagrado, nós vamos perceber uma quantidade enorme de orientação daquilo que deve ser dado em oferenda e de que condições. Então, o Velho Testamento, através dos judeus, trazem para nós outros a constante oferecimento aos deuses.
Tanto que o Senhor Jesus vai mudar isso, começa a mudar, quando ele diz: quando você for depositar a sua oferenda no altar, para Deus, claro, e você se lembrar que tem algo contra o teu irmão, retorne, concilia-te com o teu irmão, e depois você vem dar a sua oferenda. O Senhor Jesus não anulou a lei, senão ele seria colocado na cruz antes do que foi. Mas ele insere um contexto diferente, novo, que é a coisa subjetiva da relação com o próximo. Mas se nós observarmos as nossas vidas no dia de hoje, a gente ainda vai ver que existem muitas oferendas sendo feitas no cotidiano. E claro, das oferendas para os sacrifícios foi um passo, porque o raciocínio é muito simples. Eu estou dando coisas para os deuses e minha vida não está melhorando. Então é porque eu estou dando coisa de pouco valor. E aí a gente começou a aumentar os valores daquilo que a gente oferecia. Chegou um instante que seria mais importante a gente dar vidas. E aí começamos a oferecer em sacrifício vidas de animais. E chegou um instante que ainda existe nos dias de hoje no nosso planeta de sacrifícios humanos para satisfazer as necessidades das entidades espirituais, sejam boas, sejam más. Então, nós estamos no século XXI, observando ainda, vez ou outra, que grupos humanos entendem que é preciso sacrificar vidas, e no caso, vidas humanas, para ter um bom relacionamento com os deuses. Ainda não aprendemos do que se trata a nossa relação com a divindade ou com as divindades, mas é um fato. Ora, ao mesmo tempo que a gente foi criando esse ambiente, desenvolvendo esse ambiente, a nossa experiência continuou sendo desenvolvida no desenrolar. E nós começamos a raciocinar da seguinte forma, nós, enquanto seres humanos aqui na Terra. Hoje eu sepultei um amigo, um ente muito querido. Ora, significa dizer que amanhã alguém vai me sepultar. Então, a morte já era tratada na questão pessoal. A vida passa a ser finita. Mas eu sei que, do outro lado, tem dois ambientes. Tem um ambiente bom, céu, tem um ambiente ruim, inferno. E a pergunta é inevitável: para que lado eu vou? Para qual desses ambientes eu vou depois dessa vida? Porque nessa vida eu estou aqui vivendo ela, mas ela termina. Se termina, e eu sei que existe o plano espiritual, para qual dos dois lados eu serei direcionado? Esse é o questionamento que surgiu naturalmente para o espírito perquiridor humano, porque nós queremos saber, nós gostamos de saber, nós desejamos saber. E aí, então, o homem percebeu que ele tem desejo pelo bem-estar, pela felicidade máxima, ou seja, ele quer o céu, ele deseja o céu, ele precisa ir para o céu para se sentir bem. Mas a lei de Deus que está escrita na sua consciência diz que não é bem assim. Por quê? Porque de vez em quando aqui na Terra a gente experimenta remorso, sentimento de culpa, arrependimento, que são estados conscienciais provocados por aquilo que foi feito, por aquilo que foi falado, por aquilo que foi pensado. Então, tudo aquilo que é da atividade espiritual resulta na comparação com a lei de Deus que está na nossa consciência, e ela vai reverberar em sentido contrário, né, a resposta adequada àquilo que nós vivemos. O que significa dizer que céu e inferno estão dentro da nossa consciência como resultado daquilo que nós pensamos, falamos e fazemos. Então, a consciência do homem mais primitivo diz para ele que ele não vai para o céu, porque ele é uma pessoa má, ele ainda é carregado de paixões, de vícios, ele ainda mata, ele ainda rouba, ele ainda prejudica, ele só quer o seu próprio interesse, ele se deixa levar pelo instinto, qualquer que seja o instinto, e, consequentemente, ele sente que está indo para o inferno, embora o seu desejo seja de ir para o céu. Ora, nós, ao longo dos milênios, e muito mais nos últimos 5.000 anos, nós começamos a desenvolver um sentimento religioso de uma forma organizada enquanto organização humana. Emmanuel vai dizer para nós que religião deveria ser, ou é, o laço que une as criaturas entre si e a Deus, mas na Terra ainda é uma questão de organização humana. Ora, a organização humana, por ser constituída de humanos que são falíveis, que são imperfeitos, também erram. Consequentemente, as nossas organizações religiosas, incluindo aqui as organizações espíritas, estão sujeitas a erro. Por quê? Porque nós não somos espíritos perfeitos. E quem não é perfeito ainda erra, e às vezes erra intencionalmente.
Nós arrumamos solução para essa questão. Nós arrumamos, através das organizações religiosas, do desenvolvimento do entendimento religioso, nós arrumamos uma solução para a questão: eu preciso ir para o céu, eu quero ir para o céu, mas a minha consciência está mandando eu ir para o inferno. Nos dias de hoje, do que se trata? Todos nós sabemos. Quem de nós já não ouviu que você só será salvo se você for batizado? Quer dizer, se você não for batizado, não tem reino dos céus. Não importa se você se tornou uma boa pessoa ou uma má pessoa no desenrolar da sua vida. Se você foi batizado, você foi para o céu. Significa dizer que um bom ser humano, um bom homem social, se não batizado, ele vai para o inferno. E o contrário é verdadeiro. Um mau homem social, um mau ser humano que foi batizado, tem direito ao céu porque foi batizado. Isso não passa no crivo mínimo de justiça. Mas nós dissemos que é assim. Nós criamos o mecanismo. Você só será salvo se você for da nossa religião. Você só será salvo se você aceitar o Senhor Jesus como teu Salvador. Ora, até o diabo sabe que Jesus existe. Por isso que o Senhor diz para os sacerdotes da época: vocês não entram no céu e não deixam ninguém entrar. E as prostitutas vão entrar na vossa frente no reino dos céus. Então, não é uma questão de organização, não é uma questão de posição nas organizações religiosas. Você só será salvo, e olha que incrível, né? Numa interpretação mais pé da letra ainda. Você só será salvo se você estiver entre os 144 mil que serão salvos. Está lá no Apocalipse que os eleitos serão 144 mil. Meus amigos, convenhamos, no universo de 8 bilhões e 700 milhões de habitantes do nosso planeta, só 144 mil vão ser salvos. Eu não tenho chance. Só quem mora em Botucatu e frequenta o Caminho da Luz que tem chance. Eu não tenho chance. 144 mil em 8 bilhões e 700 milhões, quem entra no céu? 8 bilhões e 700 milhões não vão caber no inferno. Ou se caber, vai ficar muito apertado. Nós vamos ter que criar um programa social no inferno chamado Meu Inferno, Minha Vida, cada um no seu cantinho. Mas é o raciocínio humano, somos nós que estamos falando que é assim. Somos nós que estamos entendendo que as coisas assim, mas a nossa consciência diz o contrário. E a nossa consciência um dia nos alertou. Falou, mas espera um pouquinho, eu não sou tão bom assim para ir para o céu, mas também não sou tão mal para ir para o inferno. Para onde é que vão os mais ou menos, então, aqueles que nós podemos chamar de meia boca? Porque é a maioria da humanidade. E essa questão foi proposta para a igreja em torno do século V, já da era cristã, né? E a igreja teve que arrumar uma solução, e não vai aqui nenhuma crítica, mas é um entendimento. Entre céu e inferno, fiquem tranquilos. Entre céu e inferno, para os meia-boca, para os mais ou menos, existe o purgatório. E aqueles que vão para o purgatório têm a oportunidade de se arrepender. Se arrependerem, têm acesso ao céu. Se não se arrependerem dos seus pecados, têm acesso ao inferno. Ah, ficou muito fácil. Vamos levar a vida que quisermos aqui na Terra, depois é só se dizer arrependido lá no purgatório que a gente pula para o céu. Quem está dizendo que as coisas são assim? Nós. Nós estamos dizendo que é assim. Quem? Os encarnados. Os desencarnados, via codificação espírita, via doutrina espírita, via consolador prometido por Jesus, que nos esclareceria sobre todas as coisas, nos fazendo lembrar das coisas que ele disse e nos diz que é diferente. Os bons espíritos dizem que para atingir o céu é preciso fazer o que Jesus recomendou. Os maus espíritos que estão lá no inferno sofrendo dizem que eles não fizeram o que Jesus recomendou. Então, quem elege céu e inferno somos nós, através do comportamento diário, fundamentado naquilo que a nossa consciência diz. Então, céu e inferno, mais do que nunca, é uma questão de consciência. Lembrando que aquele jovem doutor da lei, depois de escutar do Senhor Jesus que era preciso cumprir com esses 2 mandamentos para adquirir o céu, ele pergunta para o Senhor: mas, mestre, quem é o meu próximo? E aí o Senhor vai dar para nós
a parábola do bom samaritano, que Kardec vai utilizar. Kardec utiliza dessa passagem no capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo. E qual é o título do capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo? Fora da caridade não há salvação. Ora, a caridade é a nossa doação de coração e entendimento ao próximo. Então, existirá aqui na Terra dois tipos de comportamento: o comportamento enquanto decorrente das organizações religiosas e o comportamento decorrente do entendimento daquilo que é caridade. Uma pessoa que oferece para nós outros soluções filosóficas é detentor de orientação organizacional religiosa. Uma pessoa que nos oferece seus préstimos, essa é detentora de religiosidade. Então, religiosidade, que é o caso do samaritano, que socorre o próximo, usou de misericórdia. No mais é representação de entidades religiosas, de conceitos religiosos, é representação de ditames criados pelos homens. A nossa consciência sempre vai falar mais alto, meus amigos, porque ela vai se dilatando com as nossas experiências. E mais dia, menos dia, a gente cansa de sofrer. A gente cansa de viver no inferno, porque basta alguém perguntar, claro, não para os espíritos, como é que está a sua vida? Ah, minha vida está um inferno. Eu estou com um problema em casa, estou com um problema financeiro, estou com um problema profissional, estou com um problema social, minha vida está um verdadeiro inferno. Nós chamamos de, nós seres humanos, chamamos de capeta os filhos quando eles não dão sossego. Esses capetas não dão sossego, minha vida está um inferno. Quer dizer, nós estamos muito ligados ao inferno. Nós mandamos, seres humanos aqui na Terra, não os espíritos, mandamos as pessoas ir para o inferno. E faltamos com extrema caridade quando a gente manda alguém para o inferno. Porque a gente manda para o inferno, mas manda logo é para o meio do inferno, que é onde está mais cheio de gente e mais quente. Percebamos que nós temos dentro de nós uma ideia de inferno que está relacionada ao tipo de vida que a gente tem. E o tipo de vida que a gente tem é diretamente proporcional ou consequente àquilo que vai na nossa consciência. O que é que está escrito na lei? O que é que você lê na lei? Pois é, nós vamos ler céu e inferno de acordo com aquilo que a gente lê na nossa consciência, o que está escrito na lei de Deus. Então, cada um de nós tem em si, nas mãos, a possibilidade de criar um céu agora, a partir de agora. Mas também de se manter no inferno, que tem longo tempo de construção, pelo longo tempo que temos nas viciações e nas paixões. E para encerrarmos as nossas reflexões, meus amigos, eu peço licença para dizer algo a respeito, através de uma experiência pessoal, nessa questão da consciência. Nós temos uma tia, por volta de 85 anos aproximadamente, que um dia nós encontramos na casa da mamãe, aqui em Rio Preto. Não faz muito tempo. Mamãe nos convidou para ir jantar com ela, depois do trabalho profissional, era um dia de semana, e nós chegamos lá. Essa tia nossa, à época com 80, 81, 82 anos, estava lá. Essa tia, a vida toda, vou repetir, a vida toda ela foi ligada a testemunhas de Jeová. Então, ela participa de um ambiente religioso extremamente ortodoxo e focado em determinadas questões que não se abre mão. Testemunha de Jeová. Na oportunidade, essa tia estava desabafando com a mamãe, e eu assisti isso, só estavam as duas e eu cheguei, e ela estava desabafando com relação à vida dela, que tinha sido um verdadeiro inferno. Ela foi casada com o irmão do meu pai, um tio nosso, que já desencarnou, portanto, ela está na condição de viver já há um bom tempo. Mas ela falava do tempo de vida com ele. Ele foi alcoólatra, doente para o álcool, então a vida dela foi um tormento, foi um inferno a vida toda. E ela estava justamente desabafando sobre essa questão,
do quanto ela havia sofrido, o quanto havia passado falta das coisas, o quanto ele deu trabalho, e falou até cansar, e aí silenciou, eu fiquei ali ouvindo, mamãe também ouvindo em silêncio. Mas aí ela pensou um pouquinho, meditou e voltou a dizer para a mamãe alguma coisa, e ela disse mais ou menos o seguinte, e vale a pena aí nós prestarmos atenção, porque é onde a gente vai começar a perceber a influência da consciência do espírito em cima da personalidade encarnada. Disse ela para a mamãe, testemunha de Jeová: Maria, se Deus quiser que na outra vida eu venha de novo com ele, eu não vou aceitar. Eu pensei comigo, falei, mas meu Deus, uma testemunha de Jeová falando em nascer de novo. Ela está falando em reencarnação. E fiquei quieto, observando. Não, porque Deus não pode pedir isso para mim, que eu volte de novo aqui nessa vida para ficar com ele outra vez, eu não vou querer, uma vida só é suficiente, já sofri demais, eu não mereço isso. Falou mais um monte de coisa lá e tornou a calar. Pensou, e claro, deve ter pensado na sua atividade religiosa e nos ensinos da organização religiosa que ela frequenta. Ela disse mais ou menos o seguinte: mas Maria, se Deus quiser, vai fazer o quê? Nós somos temente a Deus, nós vamos ter que obedecer ao que Deus quer. A gente não pode contrariar a Deus. Então, se Deus quiser que eu nasça com ele de novo aqui na Terra, eu vou ter que nascer. Então, já aceitou a reencarnação. E mais do que isso, um novo planejamento de estar com o meu tio novamente juntos. No reconciliar-vos com o vosso adversário enquanto estáis a caminho com ele. Aí eu vou ter que nascer, porque Deus sabe, a gente é temente, tem que obedecer, e ficou repetindo tudo isso. Passaram-se alguns minutos em silêncio novamente, novas meditações, ela tornou a falar e aí ela encerrou o assunto, com chave de ouro, por sinal. Maria, tá bom, se Deus quiser que eu nasça de novo com ele, eu vou nascer, não tem problema, Deus sabe o que faz, a gente tem que ser subserviente a Deus e tudo mais. Só que tem uma coisa que eu vou exigir de Deus. Eu vou nascer homem, ele vai nascer mulher. Meus amigos, do que se trata? Quem é que está ali falando naquele instante? É um espírito imortal que tem na sua consciência a lei de Deus? Ou é uma personalidade encarnada que foi educada, que foi treinada a pensar segundo uma proposta de entendimento religioso humano? É o espírito imortal que tem na sua consciência, repetindo, a lei de Deus. Mas lembremos-nos daquilo que o Senhor Jesus disse para Nicodemos: ninguém verá o reino dos céus se não nascer de novo. É um processo, portanto, de construção, reencarnação a reencarnação, de um ambiente consciencial que nos permite experimentar o bem-estar instante a instante, num crescendo, para quando chegarmos lá na frente, estarmos na condição de espíritos superiores, experimentando as regiões das luzes superiores, numa felicidade que nós ainda aqui nesse instante não sabemos sequer identificar e quantificar. A nossa consciência sempre falará mais alto. Então, a salvação depende, estritamente depende, daquele relacionamento que temos com ela, porque é nela que está escrita a lei de Deus. Pensemos nisso, estudemos isso. Não nos esqueçamos que a doutrina espírita é uma mensagem de esclarecimento que vem não dos encarnados, mas daqueles que estão do outro lado. E eles nunca foram ouvidos antes da doutrina espírita por ninguém, e ainda não são ouvidos por aqueles que não são espíritas, mas dia virá que o Consolador, por ser parte da natureza, segundo a questão 798 do Livro dos Espíritos, garante: o espiritismo será crença comum, porque ele é parte da natureza. Então, mais dia, menos dia, ele será implantado na Terra, porque somos todos espíritos, filhos do mesmo Pai, que saímos da simplicidade e ignorância, e um dia, necessariamente, chegaremos à perfeição. Pensemos nisso e sigamos, sempre com Jesus, mas nunca sem Kardec, que estuda Jesus como ninguém estudou hoje na Terra. Muito obrigado a todos e muita paz.